Jesus ele mostrou muita diferença. No caso, a nossa igreja cristã, a igreja num todo, ela deveria pegar um pouco mais firme nessa questão, até abrir um centro dela mesmo. Eu sei que tem algumas igrejas que apoiam, inclusive Sim. a nossa apoia algumas, perdão, algumas até apoiam algumas instituições que ajudam pessoas que têm esse tipo de problema com drogas e tal. Você acha que tinha que ter algo a mais nisso aí? Wellington, você levantou uma questão aí muito importante, que foi Jesus. Jesus ele foi o nosso maior exemplo de tudo, de fazer obra, de caridade, de amar o próximo, de não julgar e uma série de coisas. Aquele homem foi fantástico. Até pessoas que não são cristãs, eu já vi muitos filósofos que colocar Jesus como uma referência. Eles não são crentes, nunca pisou numa igreja. Ele tem aquele cara com. Sabe quem sabe Gandhi? Sim. Gandhi, que hoje a Índia se tornou um país de uma religião hindu por causa de Gandhi. Gandhi admirava Jesus. Um dia, Gandhi, um missionário amigo de Gandhi, convidou ele para uma igreja na Índia, uma igreja evangélica, uma igreja cristã. Vou falar evangélica porque tem várias igrejas, né? Eu tenho que falar o que é evangélica, tem as denominação. Aí ele pegou, eu não sei se por causa da sua roupa, da sua fama, da cor dele negra, sabe? O racismo no meio naquela época era muito grande, eles não deixaram o Gandhi. Ele queria entrar na igreja porque ele viu falando de amor e de paz. Onde estava falando sobre isso, ele, eu quero ouvir isso, e não deixaram ele entrar. Ali foi os obreiros, né, da porta da igreja, o porteiro, ele, beleza. Aí o missionário encontrou ele e falou, e aí Gandhi, como é que foi lá? Vou te falar uma coisa, eu leio a Bíblia, ele lia a Bíblia, os livros de Mateus para ver Jesus falar. Jesus, nota 10, aquele homem foi fantástico. Mas os cristãos não merecem esse Jesus. O templo era a casa chamada Casa de Deus na época, né? Então Jesus, o que ele fez? O pessoal não estava acostumado com uma pessoa daquela, de fazer tipo assim, de apoiar um pobre. A lepra naquela época matava centenas. Ele abraçava o leproso, ele andava com o pobre. Falava com prostituta que naquela época ela era um preconceito terrível, para você ver que eles matavam a pedrada. Então ele mostrou para o povo naquela época o que era amor. O que que porque o povo judeu naquela época ele estava sendo muito oprimido pelo Império Romano, pelos doutores da lei, os doutores ali, né, os fariseus, porque o povo do templo ali está preocupado com si mesmo. Então você pode ver quando ele entrou dentro do templo, ele bateu de frente, chamou eles de raça. Você chamar uma pessoa de raça de víbora, é porque o cara não presta, o cara é mau, entendeu? Então o que acontece? Jesus, uma pessoa perfeita, perfeito, Jesus ele era perfeito. Então o que acontece, Wellington? Ali era templo, então vamos chamar ali que aquilo ali era uma igreja naquela época, certo? Então ele mostrou que o povo tinha que fazer muito mais. Olha esse povo aí, ó, vocês só pensam em vocês mesmos, em riqueza, o povo era muito rico, chamou eles de ladrões, que lá em- no versículo lá que fala dos dízimos, Certo. em Malaquias, quando fala o homem roubar a Deus, porque muitos pastores e pregadores pregam uma coisa totalmente errada. Chega a ser ridículo que fala que quem não dá o dízimo rouba. Aquela época, o homem, a pessoa que frequentava o dízimo não tinha acesso à tesouraria. Quem é que roubava? Era eles. Não era o povo que não dava. Entendeu? Então, muita coisa, até entrando nesse assunto, tem muita coisa que é bom explicar de um jeito bem, que o Sandro que vai trazer uma aula sobre isso. Sim, Até o Robson também, ele sabe explicar muito bem. Então, vamos voltar pegando o gancho, né? Aí eu quero chegar até nos dias de hoje, por isso que eu dei essa referência de Jesus.
Como Jesus encontraria a igreja hoje? Se ele entrasse, eu vou dar um exemplo na nossa igreja, onde a gente congrega, que eu não posso falar de outras. Eu posso falar, Wellington, da Igreja Batista. É a única igreja que faz um trabalho fantástico ali na Cracolândia. É tão que teve um governo... Aquela loira lá que... ela apoiava, ela disse que se ela ganhasse ela ia apoiar lá o trabalho dos batistas lá da Cristolândia. Eles fazem um trabalho, eles dão banho, eles dão comida, mas a nossa igreja faz? Não. Não faz. Tinha que fazer muito mais. Então vou te dar um exemplo. Se Jesus entrasse ali hoje, o que ele ia fazer? Olha lá fora. Entendeu? Então, Wellington, muitas das vezes, cultuar é bom, é ótimo, a gente precisa do alimento, do céu. Só o Wellington, o soldado, ele vai se preparar para ir para batalha, para guerra. A gente vai domingo na igreja, se enche. A gente vai explodir alguma bexiga. Tudo aquilo que Deus falou para nós não tem que usar aqui fora. É usado? Não é usado. A igreja, ela tinha que, se ela fizesse um trabalho desse bem feito, eu falo para você que na rua de casa tem muitos viciados no crack, tem prostitutas. Eu vejo crente lá, vejo de outros lugares. Sim. Se nós fizéssemos um trabalho forte com essas pessoas, Wellington, a nossa igreja ali, ia, no mínimo a gente ia ter que mudar de igreja, porque ia encher muita gente. Porque o único que pode libertar um viciado, uma prostituta, é Deus. E como que Deus liberta? Ele tem que usar homens. Ele sempre usou homens. Então, Wellington, se eu não fizer isso, se eu não lutar por isso, que Deus ele me cobra. Porque quando ele me tirou desse abismo, ele falou, agora você vai e fala o que eu fiz na sua vida que eu quero libertar. Por isso que muitas das vezes, Wellington, a gente que veio de um mundo desse, do lixo, não se compara a alguém que nasceu ali no berço, que sempre teve uma boa família, nunca doeu nenhuma unha, não sabe o que é uma dor de uma prostituta, de um viciado no crack. Você vai falar com ele, hoje eu vou, se der, eu tenho que levar minha esposa na feira, eu tenho que isso. Mas agora, quem sentiu a dor sabe como dói ali. Opa, primeiro lugar é isso aqui. E você não sabe como Deus abençoa. Por isso, Wellington, que eu tenho medo de uma coisa. Tem um versículo que eu não me lembro qual livro que é. Se você souber, né, eu não me lembro que a Bíblia diz, Jesus disse assim, eu vou te culpar pelo aquele sangue daquele inocente. Porque quando a gente, Wellington, aceitou a servir a Deus, não foi para ir para a zona de conforto. Foi para ir para a batalha. Para a zona de guerra, né? Zona de guerra. Zona de conforto, esquece. Teve uma vez que Deus usou um irmão na igreja, ali foi a voz de Deus. Deus falou assim, acorda-te, igreja, tu que está dormindo no profundo sono. Mas em um congresso como o de ontem, você vê todo mundo acordado. Peraí, é Deus que está mentindo ou o povo que está falando a verdade?